nós estamos aqui no Latam Retail Show, o maior evento de varejo da América Latina, e uma das tendências do varejo nos últimos anos tem sido o metaverso. Eu estou aqui com a Patrícia Rodrigues, diretora de marketing e canais digitais da Benquio, para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Patrícia, tudo bem? Prazer em estar aqui com a gente. Tudo bem, Larissa. É um grande prazer estar aqui, está sendo um evento maravilhoso. Falar sobre o metaverso, trazer sobre essa nova tecnologia, falar de inovação. A gente está gostando muito de participar com o nosso stand. Tá. Patrícia, muitas marcas têm investido em NFTs, eventos no metaverso. Dá para dizer que o metaverso já é uma tendência ou ele ainda vai ser uma tendência no varejo? Com certeza, Larissa, ele já é uma tendência. A gente já vê o movimento de várias marcas, né, que estão utilizando o metaverso como forma de se aproximar do consumidor. E isso já é um novo momento, é uma nova relação que vai se estabelecer entre a marca e o consumidor, onde o consumidor vai poder se aproximar, vai poder conhecer mais a marca está buscando entender através de dados e informações quem é esse público, o que ela pode fazer de diferente. Então eu vejo assim que isso já é uma tendência, isso já está acontecendo e as pessoas estão gostando muito dessa nova experiência. E para as marcas isso vai ser muito importante e uma nova fase de relação mesmo com o seu próprio consumidor. E quais são os principais desafios que o metaverso, para o metaverso virar uma realidade, se popularizar? Quais são os principais desafios? Olha, o principal desafio que a gente fala primeiro é infraestrutura, né? Então a empresa, enfim, a marca, entender o que ela precisa para organizar toda a infraestrutura, para que ela tenha uma boa internet, para que ela consiga ter esse bom respaldo para o metaverso. Também o que a gente fala muito de metaverso, quando a gente fala sobre marcas em especial, é o conhecimento do seu público, né? Eu entendo assim, que criar um metaverso, desenvolver um sistema imersivo em metaverso, ele não é simplesmente a gente criar uma imersão em 3D, e sim a gente entender quem é o público, o que esse público está esperando, como é que esse público funciona, como é que ele conversa com essa marca. Aí a gente tem condições de ser muito mais bem sucedido na criação dessa experiência imersiva, né? Então eu vejo assim, hoje quando a gente fala infraestrutura e conhecimento do meu público, são os principais pontos. E quais são as principais mudanças que ele deve trazer para o varejo? Olha, muitas mudanças. Na verdade, a gente quando fala em metaverso, a gente fala num ambiente imersivo, uma experiência em 3D. Então hoje, por exemplo, uma diferença que a gente traz do e-commerce, né? A gente vai poder, através do metaverso, o consumidor vai poder experimentar. Então, através da realidade aumentada, ele vai conseguir experimentar uma roupa, ele vai testar se um móvel cabe ou não no espaço que ele tem na sua residência. Então, são tecnologias que vão permitir uma experiência completamente diferente do que ele tem hoje. E isso, com certeza, vai proporcionar um aumento de resultados em negócios. E a realidade virtual, até aproveitando o gancho para a gente explicar a diferença entre as duas, ela nos coloca dentro do ambiente. Então, a realidade virtual, a gente está inserido dentro do ambiente. A gente tem experiência como se nós estivéssemos lá. E a realidade aumentada nos permite testar. Então, isso no varejo vai causar uma diferença muito grande na relação que o consumidor vai ter no momento da decisão de compra e com as marcas, né? Acho que um outro ponto, desculpa se a gente interrompe, importante de comentar, que as marcas vão poder trabalhar muito mais essa relação com os consumidores, explorando os seus conceitos, os seus valores, trazendo informações, principalmente, né, os millennials, essa geração Z, que conversam de uma maneira muito mais próxima. Então isso, sem dúvida, vai dar um grande avanço no varejo. Tá, essa era a minha próxima pergunta. Vamos encaixando. Para um público mais jovem, ele já está acostumado a viver no mundo digital. Como chegar num público, essa tecnologia ela vai chegar num público mais amplo, mais maduro, 50 a mais? Com certeza. Um dos pontos que a gente comenta muito é que a pandemia, ela acelerou em mais de 5 anos, ela adiantou, né, ela antecipou a vinda dessas tecnologias. E na época da pandemia, todos nós temos histórias para contar de pessoas
dos 50 a mais, 60 a mais, até 70 a mais, que não utilizavam o WhatsApp, que não sabiam, por exemplo, entrar numa internet para fazer uma compra no iFood, por exemplo. E essas pessoas aprenderam. A família ajudou para que elas também conseguissem ter uma independência, que elas tivessem uma autonomia. Então, isso mudou muito se nós estivéssemos falando até um tempo atrás e agora após pandemia. Então, eu vejo que essas pessoas elas estão querendo se inserir. E o metaverso, eu gostaria de fazer esse comentário que eu acho muito importante. Ele é muito inclusivo. Ele é muito inclusivo no que se refere às pessoas de mais idade, às pessoas de 50, 60, 70 a mais. Ele é muito inclusivo quando a gente fala também das pessoas que têm deficiência, né? Eu acho que isso é um mundo que eu poderia explorar bastante com vocês aqui, que inclusive a gente tem na BenQ agora, o nosso lançamento aqui no Latam, é o BenQ Play, que é uma plataforma gamificada que possui vários mundos. O nosso primeiro mundo é o mundo do futuro e ele traz territórios. Então, um dos territórios é ecologia, sustentabilidade, mas tem o território da inclusão, que é um território que nós fizemos todo ele com a parceria com a Consolidar, que é uma empresa especializada em inclusão, e a gente vai trabalhar esse tema com muita força para que as empresas entendam e com os conteúdos da Consolidar. Então, assim, eu vejo que o metaverso ele tem uma finalidade, um objetivo social muito mais amplo do que a gente imagina. Ele vai trazer acessibilidade para as pessoas também, muitos ganhos para todo mundo. Você poderia falar de outras soluções que vocês estão trabalhando? Sim, o metaverso dentro da BenQ, nós somos especialistas em capacitação corporativa. Então, o nosso metaverso, o nosso sistema imersivo é uma experiência para o aprendizado. Então, hoje aqui no Latam, nós tivemos muitas conversas com empresas que querem entender como isso pode agregar. E eu gostaria de deixar uma informação importante que um senhor me perguntou, né? Patrícia, mas qual é o ganho que a minha empresa vai ter? E a minha resposta primeira para ele, bem curta, foi atenção. Eu diria que o metaverso, o ambiente imersivo em 3D, ele proporciona atenção, que é o que nós buscamos dentro de um treinamento para que as pessoas possam ter um engajamento maior e reter o conteúdo. Não é só dizer que fez o treinamento para ter cumprido o treinamento, mas sim para adquirir aquele conhecimento, que é o principal objetivo. E o ambiente em 3D, ele proporciona que o jogador, o usuário, o colaborador, ele foque. Ele fica imerso, já é essa palavra, nesse ambiente lúdico, com cenários lindos que a BenQ constrói. E aí, com isso, ele foca, ele consegue absorver e reter muito mais o conteúdo. Entendi. E como que você acha que está a adesão das empresas brasileiras no Brasil hoje com essa tecnologia? Olha, está nos surpreendendo positivamente porque as empresas estão buscando inovar. Então, o metaverso, através do Facebook, das grandes empresas, ele está se tornando cada vez mais popular esse tema. E muitas empresas que não entendem muito, aqui no Latam foi um momento em que eu pude falar com muitos clientes e explicar o que é o metaverso e o que ele pode agregar. Então, eu vejo com muito bons olhos que as empresas estão buscando levar essa inovação, estão buscando levar uma nova forma de capacitar, porque o metaverso, além do ambiente imersivo, ele trabalha a gamificação. Então, ele tem todo um conteúdo que é voltado para pontuação, com moedas, que a pessoa pode ter um ganho, pode ter uma premiação. Então, isso é uma super ferramenta também de estímulo, né? E as empresas estão buscando. Muitos clientes que eu conversei, eles já possuem plataformas de capacitação, mas eles querem inovar. Eles querem levar o metaverso, porque eles entendem, inclusive, a possibilidade do mobile, né? Que o nosso BenQ Play, ele é mobile, a maioria dos nossos clientes utilizam o mobile. Então, tu tens o conhecimento na palma da mão. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.